Olá, galerinha! Tudo jóia? Tranquilo? Favorável? Então é isso aí. Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos juntos comigo, professora Pura Moreno. E vamos aí, a agenda da aula de hoje. Fica de olho na tela. Vamos lá então. Olha só, nós vamos trabalhar com o tema denotação e conotação, tá bom? Vamos pegar aqui a caneta, uma cor amarela, que é a cor que eu gosto. Vamos aqui então trabalhar com denotação e conotação, beleza? Especificamente, nós vamos aqui, tome nota aí também, viu? Trabalhar a definição, de denotação e conotação. Vamos ver denotação e conotação no contexto e vamos ter exemplos, beleza? Muito bem, então, vamos nessa, vamos juntos. Você sabia que algumas palavras podem assumir mais de um significado dependendo do contexto? E aí eu te pergunto, tá? Sim, olha aqui, vamos bater um papo reto aqui antes da gente começar aí a falar sobre as especificidades aí dessa temática. Sim, você acha que todas as palavras da língua portuguesa elas têm um único significado? Ou não? Você já tinha pensado nisso? É logo que eu vi que uma palavra, dependendo, ela tem um significado, dependendo de outro momento ela tem outro. Se pensou nisso, você, aluno da NASA, você está tudo bem, é nesse caminho que nós vamos então. De olho na tela e vamos seguindo então a aula, olha lá. A pergunta foi essa. E se a sua resposta foi sim, vamos ver então. Olha aqui o exemplo. Então, dependendo do contexto, olha o que acontece. Vamos lá. Leitura de imagem aí para você e vamos juntos. O que você observa aqui? Uma o quê? Você falou cadeia. Muito bem. Você falou xadrez. Professora Pura, olha, eu não falei xadrez, mas meu pai falou xadrez, meu avô falou xadrez. É isso mesmo. Eu sou atual, né? Eu sou jovem. Eu falei foi xilindró. Beleza também. Olha lá. Mas isto também é um exemplo de que um termo, ou seja, uma palavra, dependendo do contexto, ele vai ter, aí essa palavra vai ter vários significados. Então, aqui nós temos o termo, a palavra xadrez, né? Xadrez, dependendo do contexto, pode ser esse local aqui que quem aí comete algum crime, né? Faz alguma coisa contra aí o que está determinado na lei, vai ficar ali direitinho pensando no cantinho do pensamento, não é isso? E também xadrez, este lindo jogo em que trabalha aí a nossa inteligência e a gente aí pode estar desenvolver várias habilidades, tá bom? Então é sobre essa compreensão de significado aí das palavras que nós vamos trabalhar, beleza? Muito bem, então segue aí, vamos lá. O que é e por que estudar denotação e conotação? Então vamos aí ampliar o entendimento. Olha só, para a gente começar propriamente falar de denotação e conotação, presta atenção nessas palavras. Crescer, viajar, sonhar, interpretar, compreender. Isso tudo, nós temos quando estamos fazendo este exercício, a leitura. Por quê? Porque quando nós estamos lendo, nós temos toda a condição de ter todas essas habilidades, A gente cresce com a leitura, cresce no conhecimento, amplia o conhecimento. A gente pode viajar, Pode ir para diferentes lugares. A gente pode sonhar, meu Deus, podemos sonhar sim com aquele personagem principal, aquele herói, ser um super-herói, beleza. A gente pode interpretar, sim, quando você sonha, você quer ser aquele personagem, você já conseguiu interpretar, você já compreendeu, Então, tudo isso, olha só, quem nos favorece? A leitura.
E falando, né, de leitura, e crescer, viajar, sonhar, interpretar, compreender, tudo isso vai te ajudar na produção textual, tá bom? Então tá, denotação e conotação tem tudo a ver com produção textual. E para falar de produção textual, nós já vamos aqui iniciando, fazendo essa indagação. Algum momento aí você já conseguiu, né, entender ou se perguntar o que é texto? Espera lá, mas você aí desde o ensino infantil, você já está na escola, já está produzindo, seja um texto oral, seja um texto escrito. E você fez essa pergunta? Mas tudo bem, aqui está ela que é para a gente já conversar sobre o que é exatamente texto, né? Texto é o nome usado, olha lá, para designar um conjunto de palavras. Mas não é só para isso não, tá? Também para designar aí um conjunto de frases, tá? Que juntos vão formar uma unidade. Mas essa unidade tem que fazer sentido. Como assim fazer sentido? Tudo isso junto tem que transmitir uma mensagem, ok? Beleza. Então, o texto, ele tem que ser um enunciado com começo, com meio e um fim. Beleza? Ok. Dessa maneira, todo enunciado que faz um sentido para um determinado grupo em uma determinada situação, ele vai estar atendendo aí o objetivo. Beleza? Então, agora, tranquilo, né, com a informação a respeito do que é o texto, e agora nós vamos sim, tá, falar especificamente de denotação e conotação. Então, denotação e conotação são aí variações de significados. Significados que ocorrem no signo linguístico, né? Na língua portuguesa, nas palavras, nos termos da língua portuguesa, nas palavras, que por sua vez é composto de significante. O que seria esse significante? As letras, os sons e o significado. O que vem a ser o significado? É o conceito, a ideia. Ok, então? Então, segura a onda aí, tá? Essa é a primeira informação sobre denotação e conotação, trazendo aqui essa parte mais normativa, mais linguística, né? Entendendo aqui gramaticalmente o que vem a ser denotação e conotação, trabalha aí dentro das palavras, propriamente já dentro aí, essa variedade dentro do significado e significante, ok? Em outras palavras, vamos lá. O que é denotação? Pode tomar nota aí, quem já está com o caderninho, quem está com o tablet, quem está até no celular, conseguindo aí fazer o seu resumo, vamos junto então. O que é denotação? Denotação é o uso do sentido literal, né? É o uso aí da palavra no sentido real da linguagem em uma declaração. Quando utilizada, ela não proporciona espaço para outras interpretações, sendo, portanto, objetiva e precisa, né? Então, o que isso quer dizer? Que quando nós temos uma palavra que ela está ali no sentido denotativo, está no seu sentido literal, está no seu sentido objetivo. Não tem como você... então eu achei que isso significava tal coisa. Não, não. Por isso que na língua portuguesa nós temos essas duas interpretações, em que nós temos uma palavra no sentido denotativo, ele está no seu sentido literal, objetivo. Não dá margem para outras interpretações, é isso mesmo. Então, assim, a intenção de uma enunciação denotativa é emitir a mensagem ao receptor, de modo que ela não seja interpretada ou decifrada de outra maneira, ok? Então, aqui está esclarecido que quando nós temos uma palavra no sentido denotativo, não tem como você aí, receptor, né, entender
interpretar essa palavra de outra maneira, tá bom? Vamos avançando. Então, vamos lá entender agora esse conceito. Denotação e conotação. Primeiro exemplo. Ele disse que casa. Ele disse que casa. Muito bem. Então, casa, num contexto, aqui, esse termo, essa palavra, é um verbo. E é o verbo casar, da primeira conjugação. Beleza? Vamos então aqui para o segundo exemplo. Ele não está em casa. Agora, o que aconteceu? Casa aqui, no segundo exemplo, está significando o quê? Habitação, né? Beleza. Percebam que nós temos a mesma palavra, porém com significado diferente. Por quê? Porque depende aí do contexto em que elas estão sendo utilizadas. Beleza? Casa é, no segundo exemplo, a moradia, onde cada um aí tem aí esse desejo de estar em descanso, não é assim? Então, quando a gente fala casa, ele não está em casa, casa, habitação, isso está sendo nada mais, nada menos exemplificado que está no sentido real, é casa mesmo, beleza? E agora, ainda utilizando o termo casa. Amigo, a casa caiu. Significa que a moradia dele que desabou, caiu? Não, né? Aqui no caso, casa está no sentido figurado. Quer dizer o quê? Que algo não deu certo para ele, né? E aí esse termo você com certeza já usou essa expressão. A casa caiu para você hoje, hein? Eita ferrada, a casa caiu, tá bom? Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar daqui para frente, tá? Exemplificando. Então, no primeiro exemplo, casa é do verbo casar, ele disse que casa, né? E o segundo exemplo, ele não está em casa, e sim, casa está no sentido real, sentido objetivo, sentido de residência, de casa, de moradia. Beleza? Tranquilo, né? Conteúdo legal, conteúdo bacana, então vamos embora. Mais um exemplo agora, vamos falar de denotação. Sim, com o intuito de não abrir margem, tá? Olha só, não abrir margem para outras interpretações, muitos gêneros textuais utilizam linguagem denotativa. E aqui lembrar para você aí que está acompanhando esta aula, que a nossa vida é permeada de gêneros textuais. Sim, tá? E eles são exatamente aí que mais utilizam a linguagem denotativa. Vamos lá. Então, se você aí já fez a pergunta, mas o que é gênero textual? Calma, tá aqui, vamos lá. Então, você agora já pode estar aí tomando nota. Então, quais são aí os gêneros textuais que recebem, que estão aí repletos de linguagem denotativa? Notícias, bulas de remédios, textos científicos, reportagens, manuais de instruções e muito mais, né? Vou colocar aqui outros e outros, porque nós sabemos que os gêneros textuais aí são infinitos. E se são infinitos, é claro que nós temos outros aí que recebem uma linguagem denotativa, tá bom? Beleza? Em outras palavras, o que é conotação? Então vamos lá. Conotação é o uso do sentido figurado, é o uso metafórico, é o uso subjetivo, tá? Da linguagem em uma declaração. Quando utilizada, ela proporciona interpretações abstratas que vão além do sentido real das palavras ou
das definições que aparecem no dicionário, né? Então, vai muito mais além. Então, por esse motivo, ela recorre ao uso das figuras, né, de linguagem, vícios de linguagem, para a transmissão das mensagens, ok? Então, conotação vai além do sentido real, além daquele sentido aí objetivo. Exemplos aí de conotação. As histórias em quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos aí nós temos vários exemplos de palavras que dão aí outros sentidos, sentido figurados. A charge também, né? Nós utilizamos aí sentido figurado. E aqui percebo que olha o pensamento dele. Ele está escorado, mas a árvore aí só está no pensamento. Também nós temos aí como exemplo de linguagem conotativa, né, os textos literários, os poemas, as crônicas, novelas, né, as poesias. Então, lembrar que aí esses textos que usam essa linguagem conotativa vão além do sentido real, né? Eles trabalham a subjetividade. Anote aí. Falando de subjetividade, nós vamos aqui já trazer a literatura. Por quê? A literatura, ela utiliza o sentido conotativo das palavras, né? Com forte carga de sensações e sentimentos. Por isso que o sentido conotativo, ele vai além do sentido real, tá? E aí os contos, né? Em que nós vamos ver aí repleto de linguagem conotativa. Resumindo, denotação é o emprego do sentido real, literal das palavras e expressões. Conotação é o emprego do sentido subjetivo, figurado das palavras e das expressões. E aqui um exemplo de sentido denotativo, sentido real, mais uma vez, para gravar na mente e no coração. Olha lá, a menina saiu correndo, sentido real, correndo mesmo, né? E aqui, olha só o relógio, né? Vamos que o tempo está correndo. E aí, correndo, sentido figurado, beleza? Vamos lá, então, um quiz rapidex aí para você. Vamos testar os conhecimentos. Indique se as orações abaixo apresentam sentido denotativo ou conotativo. E aí você vai só colocar D para denotativo e C para conotativo, beleza? Letra A. Meu tio era muito rico e nadava em ouro. Letra B. O nadador brasileiro ganhou a medalha de ouro. Letra C. Ela tinha um coração de pedra. Letra D. Engoliu muito sapo no trabalho. E aí você, aluno da NASA, capricha aí nesse quiz. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. E aí, é claro que você vai gabaritar. Vamos juntos, vamos lá. Olha só. Letra A, meu tio era muito rico e nadava em ouros, né? É claro que aqui está no sentido conotativo. Ninguém nada em ouro, né, gente? O nadador brasileiro ganhou a medalha de ouro, tá? Sentido do dicionário mesmo, sentido real. E aqui, ela tinha um coração de pedra, sentido conotativo. Ninguém tem coração de pedra assim. Engoliu um sapo no trabalho. Gente, sentido aí conotativo, pela fé. Ninguém engole sapo, né? É uma expressão. Beleza? Muito bem, parabéns aí para quem conseguiu gabaritar. Valeu, legal? Gostou aí do conteúdo? Beleza, então. Nada de dizer que língua portuguesa é difícil, tá bom? E assim, vamos encerrar com a mensagem? Vamos juntos, vamos lá. Não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo, a estudar e lutar pelo seu sucesso. Valeu! Muito bem, então é isso. E até a próxima!